O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tá num momento complicado da vida dele e algumas informações chegam, para ainda atrapalhar mais a situação do Bolsonaro. Uma dessas informações envolve justamente a filha do presidente com a primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, a pequena Laurinha. E é uma informação que traz preocupação, especialmente nesse momento, porque o Bolsonaro está muito preocupado em relação ao que pode acontecer com a sua família, inclusive, gente, após o resultado das eleições e ele saindo ali do poder. A gente lembra que o Bolsonaro, por exemplo, perde a questão do foro privilegiado, passaria a ser julgado pela justiça comum em caso aí de alguma possível irregularidade, encontrada aí nele, se tiver algum problema com a justiça, e a mesma situação enfrenta o Bolsonaro em relação a outras situações complicadas que estão ali em torno dele. Por exemplo, a gente cita, por exemplo, as pessoas que estão ligadas ao presidente da República e que vão, com ele saindo do poder, ficarem sem seus postos de trabalho. A matéria publicada pela Juliana Dalpiva, do UOL, por exemplo, traz a seguinte informação: com o fim do governo Bolsonaro, membros do gabinete ali próximos ao candidato presidente, hoje ligado ao PL, estão saindo, dos seus empregos, vão sair dos seus empregos a partir do mês que vem e estariam, buscando novas oportunidades, de acordo com essa reportagem assinada pela Juliana Dalpiva. A reportagem traz que os assessores especiais do Bolsonaro, conhecidos por integrarem o chamado gabinete do ódio, começaram a procurar emprego, já que o governo estaria se aproximando do fim. Estão como destino incerto José Matheus Salles Gomes, conhecido como Zoeiro, e Matheus Diniz, chamado de Mateuzinho. Interlocutores do clã Bolsonaro relataram para a coluna da Juliana Dalpiva que estão conversando com integrantes da bancada bolsonarista para obter novos cargos. E essa é uma preocupação que atinge, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com a provável saída dele do poder, com ele deixando aí a presidência da República. Ele quer manter a sua base de aliados, mas é óbvio, que essas pessoas precisam terem os seus empregos para sobreviverem, até porque a próxima eleição presidencial está marcada para acontecer daqui a apenas 4 anos. Então isso tudo, traz justamente uma preocupação em torno do Bolsonaro, e ele está realmente muito triste em relação a tudo isso. Para completar a situação tensa que o Bolsonaro vive, o homem, que atingiu o presidente na eleição passada, o Adélio Bispo, ele conseguiu uma medida na justiça que está gerando debate e críticas também à justiça. O Adélio Bispo, de acordo com as informações que chegam, enquanto você dá o seu like, seu joinha é sempre muito importante para a gente realizar o nosso trabalho, é rápido e fácil, só perde aí 5 segundinhos. O Adélio Bispo, ele vai poder ficar com a família. É a primeira vez desde que aconteceu a prisão e a condenação aí, a inicial do Adélio Bispo, que ele vai ter, essa, digamos assim, essa regalia que normalmente é dada aí aos presos, mas como o Adélio Bispo teve esse ato aí que ele cometeu contra o presidente da República, ele até então não tinha esse benefício. A gente tem a reportagem que foi publicada, pelo portal de notícias do jornal GGN, tá aí na tela para você. Olha só, Adélio Bispo fala pela primeira vez com a família após o ataque contra Bolsonaro. 4 anos e 3 meses depois de ser preso, sob a acusação de desferir uma facada em Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira recebeu, nesse final de semana, a primeira visita de um parente e reclamou que não teve defesa no processo em que foi considerado inimputável e, em consequência, cumpre medida de segurança no Presídio Federal de Campo Grande, considerado aí medida de segurança máxima por conta das atitudes e dos atos que o Adélio Bispo acabou cometendo. Ele foi considerado, como a própria reportagem disse, inimputável, ou seja, não poderia responder pelos seus próprios atos. E a matéria ela prossegue dizendo o seguinte, que a Defensoria Pública da União em Montes Claros, a
Maria das Graças, ela disse o seguinte sobre o Adélio Bispo: ele disse que o advogado pegou o caso e depois deu um pé na bunda dele, ou seja, o Adélio Bispo, que inicialmente tinha aí uma defesa particular, hoje está sem defesa, né, no sentido de uma defesa de advogados contratados por terceiros, mas hoje ele é defendido pela Defensoria da União, que concedeu esse direito aí a ele de ver a família após todo esse tempo em que ele acabou sendo preso. Você concorda com essa medida aí da Defensoria Pública em relação ao Adélio Bispo? Você acha que realmente deveriam dar esse espaço para ele? E agora, gente, como eu disse, chegam informações sobre a Laurinha, que é filha, né, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. E é uma notícia que preocupa muito o presidente, porque não é a primeira vez que chegam informações tristes aí, ruins, que envolvem a pequena Laurinha, que é uma pré-adolescente. A gente lembra que a própria Michele Bolsonaro, gente, a mãe da Laurinha, já tinha falado em público algumas vezes que a filha tinha alguns problemas, especialmente após justamente esse ataque do Adélio Bispo contra o pai dela. Um desses problemas que estão sendo enfrentados aí pela Laurinha seria a síndrome do pânico. Mas não para por aí, gente. Uma informação nova trazida pelo jornal carioca O Globo e agora sendo amplamente difundida também na imprensa e que atinge a filha do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, começou, né, a ser repercutida ainda mais, porque envolve, gente, ataques contra a pré-adolescente filha do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A gente tem inclusive uma reportagem que foi publicada também pelo site da revista Fórum, tá aí na tela para você. Bolsonaro e Michele Bolsonaro vão tirar a Laurinha do colégio militar. E a razão, gente, para que o Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro tenham tomado essa atitude é bem ruim, lembrando que a Laurinha tem 11 anos. A menina, que teria sido chamada de fraquejada pelo pai, teria sofrido bullying de um colega no colégio militar. Os pais da menina, a Michele e o próprio presidente, estariam procurando já uma escola particular para o ano que vem, por conta justamente desses ataques que a Laurinha passou a receber na escola militar, especialmente após o resultado das eleições e também a revelação feita pela própria mãe da Laurinha de que a menina adolescente, né, pré-adolescente, estaria enfrentando uma síndrome do pânico. E aí, segundo as informações do site da revista Fórum, esses coleguinhas da Laurinha começaram a atacá-la, a ofendê-la, chamá-la de várias coisas ruins, também ameaçarem a filha do presidente da República, né, em meio a um momento tenso que vive o Brasil. E aí o próprio presidente, conversando com a sua esposa, a primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, entenderam que esses ataques no ano que vem iriam se perpetuar. Então decidiram, conversaram ali também com a filha, com a própria Laurinha, de que ela esperasse mais um pouco, né, até o ano que vem para começar o ano em uma nova escola. Você concorda com a atitude tomada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e também pela primeira-dama Michele Bolsonaro, em tirar aí a Laurinha dessa escola militar e agora colocar ela, né, numa unidade particular após esses ataques que estão sendo sofridos pela filha do presidente da República e também da primeira-dama? Vai deixando seu comentário.